Hoje nós vamos falar sobre os 7 princípios baseados em pesquisa para o ensino inteligente, que é uma idealização da pesquisadora Susan Ambrose, né, e seus colaboradores, e eu vou compartilhar aqui os slides para a gente poder apresentar discussão sobre essa teoria, certo? Bom, estão visualizando aí, né? Bom, e o que seriam esses 7 princípios para o ensino inteligente, né? É uma estrutura baseada em pesquisa para transformar a prática docente e potencializar o aprendizado dos alunos, certo? Esses 7 princípios, eles estão baseados no livro da Susan Ambrose e seus colaboradores, e estes princípios, eles vão oferecer uma abordagem científica para entender como os alunos aprendem. Então, é isso que seria a forma de tornar o ensino verdadeiramente eficaz, segundo esses autores. Cada princípio é fundamentado em décadas de pesquisa cognitiva e pode ser aplicado em qualquer disciplina ou nível de ensino. O primeiro princípio, nós podemos resumi-lo em o poder do conhecimento prévio. É interessante que o conhecimento prévio, toda criança chega na escola, ele chega com conhecimentos prévios, né? Os professores, eles precisam identificar o conhecimento prévio dos alunos e, se necessário, corrigir alguns equívocos. Porque, por exemplo, ele traz de casa a crença, né, de que se ele comer manga e tomar leite, ele pode morrer. Isso, cientificamente, não tem fundamentação nenhuma. E é um conhecimento que ele vai confrontar com um novo conhecimento científico, né, sobre a alimentação e o que ele pode, não pode comer, de acordo com a ciência. Então, esse conhecimento prévio dos alunos pode ajudar a aprendizagem dele, mas também pode atrapalhar. E o professor precisa descobrir que equívocos o aluno está trazendo na sua bagagem, né? Então, a primeira coisa que ele faz é uma avaliação diagnóstica. Os professores devem avaliar sistematicamente o que os alunos já sabem antes de introduzir os novos conteúdos, e com isso a gente vai ter a elucidação, né, de quais equívocos ocultos, né, ele porventura possa vir trazendo como conhecimento prévio, conhecimentos incorretos, que poderiam vir a prejudicar a aprendizagem dele, e aí, com isso, sanado esse problema, se constrói uma base de conhecimento que vai servir de alicerce para novos aprendizados, conectando as informações novas às já existentes. De acordo com o princípio 2, que a gente pode chamar de organização do conhecimento, como os especialistas pensam, né? O princípio 2, ele fala que a organização do conhecimento dos alunos influencia como eles aprendem e aplicam o que eles sabem. Então, nós precisamos ajudar os alunos a organizar o conhecimento de forma semelhante a especialistas, em estruturas conceituais coerentes, e melhorar, assim, a recuperação e a aplicação desses conhecimentos. Então, nós temos aí aí no slide, os especialistas, eles organizam o conhecimento em estruturas conceituais coerentes, interconectadas, né? Facilitando essa recuperação, essa informação. Os alunos iniciantes tendem a organizar informações de forma superficial ou fragmentada. Então, nós temos que superar, juntamente com os alunos, através do ensino com base nesses princípios, esse ensino superficial ou essa fragmentação. O princípio 3, nós podemos chamar de motivação como motor do aprendizado, certo? O princípio 3, ele fala sobre a motivação que vai determinar, direcionar e sustentar o que eles aprendem. Então, são estratégias que vão aumentar tanto o valor percebido de uma tarefa, quanto a expectativa de sucesso do aluno, e que podem melhorar a motivação e o seu desempenho acadêmico. Então, você veja, o valor percebido, os alunos precisam entender a relevância, né, desses conhecimentos, e com isso a aprendizagem tem que ser significativa,
A expectativa de sucesso é outra crença que vai poder ajudar nesse sucesso acadêmico, porque vai aumentar o engajamento do aluno e o esforço dos estudantes para conseguir esse êxito, e a motivação sustentada, que são estratégias que equilibram o desafio e apoio, e mantêm os alunos motivados ao longo do tempo, certo? Aí nós temos, então, o princípio 4. O princípio 4, nós podemos chamar de o caminho para o domínio, certo? Então, nós temos aí, no 4, né? Para desenvolver o domínio, esse domínio, os alunos devem desenvolver habilidades, praticar a integração delas e saber quando aplicá-las. Então, o domínio, ele requer a prática de componentes individuais e a coordenação desses componentes juntamente com a metacognição sobre qual habilidade usar, lembrando, e aí nós podemos lembrar aqui a própria definição de metacognição, né, que é desenvolver a capacidade de refletir sobre quando e como usar cada habilidade apropriadamente. Então, quando a gente fala em desenvolver componentes, nós estamos falando de habilidades, praticar habilidades individuais, né, alcançar a fluência dessas capacidades e dessas habilidades, integrar essas habilidades e aplicá-las de forma conjunta e eficaz. O quarto princípio nós podemos chamar de prática com propósito. Então, os objetivos, eles devem ser claros, a prática deve ser direcionada a metas específicas e mensuráveis de aprendizado. O feedback é sempre oportuno, porque ele vai dar o retorno imediato ou logo após a prática esse retorno, né, imediato, logo após a prática, maximiza o impacto na aprendizagem, né? E o feedback específico, que são os comentários detalhados sobre o desempenho, são mais eficazes do que as avaliações genéricas. E os padrões explícitos que os alunos precisam entender, né, entender claramente os critérios de excelência que são esperados. Então, essa compreensão, ela é necessária para que haja a consolidação do conhecimento. A prática direcionada a objetivos, juntamente com o feedback direcionado, aprimora o aprendizado e o feedback deve ser oportuno, sempre, tanto específico quanto focado em um padrão de desempenho para ser eficaz. Princípio 6, que é o clima de sala de aula. Nós já vimos em outros textos, né, em vários textos, o quanto é importante o ambiente inclusivo em sala de aula, um ambiente acolhedor, um ambiente com boas interações entre os participantes, dos alunos com o professor, do professor com os alunos e entre os alunos. Então, é importante que haja um ambiente inclusivo, um espaço que valoriza e respeita a diversidade de talentos, experiências e estilos de aprendizagem. Então, é preciso também que haja segurança psicológica. Os alunos, eles precisam se sentir seguros para assumir riscos intelectuais e fazer perguntas e cometer erros. Desenvolvimento respeitoso, reconhecer que cada aluno está em um nível diferente de desenvolvimento cognitivo e emocional. Eu lembro da aula que eu ministrava ontem, e que uma aluna, antes do seminário, chegou muito sem graça, para pedir que eu tivesse paciência com ela, porque ela estava muito nervosa e não conseguiria passar o conteúdo da forma como ela gostaria, porque ela estava muito tensa. Então, quando ela se sente segura, quando existe um desenvolvimento respeitoso, quando existe um relacionamento respeitoso, quando existe um ambiente que ela se sente incluída, ela, aos poucos, vai perdendo esse nervosismo e vai conseguir realizar as atividades propostas. O princípio 7 vai falar sobre os aprendizes autônomos, né? Então, o destaque aqui é para alguns tópicos bem interessantes. Para se tornarem aprendizes autônomos, os alunos devem aprender a monitorar e ajustar suas abordagens de aprendizado, desenvolver habilidades
metacognitivas, permite que os alunos avaliem suas próprias estratégias e ajustem a sua abordagem quando necessário. Então, em primeiro lugar, avaliar, né, analisar a própria compreensão e identificar lacunas no conhecimento, né, refletir, que é avaliar a eficácia das estratégias e ajustar a abordagem quando necessário, planejar e replanejar, escolher estratégias de estudo apropriadas para os objetivos de aprendizado, e isso inclui as acomodações, né, que eu chamo de flexibilizações, e aplicar, que é implementar as estratégias selecionadas de forma sistemática e intencional. Então, nós precisamos desenvolver habilidades metacognitivas, e isso vai transformar os alunos dependentes em aprendizes autônomos e estratégicos ao longo da sua vida. Por último, se nós tomarmos como tema como se transforma essa prática docente, por que esses princípios funcionam, né? Se a gente pensar nessa transformação da prática docente. Porque, ao compreender como os alunos aprendem, os educadores podem criar estratégias mais eficazes e intencionais. Esses princípios não são prescrições rígidas, mas sim uma estrutura flexível que pode ser adaptada a qualquer contexto educacional. Então, quais seriam os próximos passos? Primeiro, a escolha de um princípio para implementar essa semana. Observe e documente o impacto nos seus alunos, compartilhe suas experiências com colegas educadores e ajuste e refine sua abordagem continuamente. E aí, gente, gostaram? Estamos à disposição lá no grupo para tirar qualquer dúvida, ok? Tchau, tchau.